último, a última forma, né, de iniciar a nossa introdução é observando a mudança na linha do tempo. É quando você vai comparando não, né, observando como determinado problema ou como determinado fenômeno foi se modificando no decorrer do tempo na sociedade. Aí vocês devem estar pensando, não é a mesma coisa da comparação, não? Né? Porque aqui na comparação eu disse assim, ó, aqui, ó, momentos históricos, né? Aí você pode pensar, não é uma comparação, não? Não é a mesma coisa? Não, vou explicar para vocês qual é a diferença. Nesse caso aqui, observar a mudança na linha do tempo é você ir observando em cada período. Então, sei lá, você analisa um problema social. Você diz assim, olha, na década de 30, a fome estava assolando o nosso país. Na década de 60, houve uma melhora, né, com relação ao problema. Na década de 90, muita gente saiu da linha da miséria. Então, eu vou fazendo, né, uma análise no decorrer do tempo. Eu não estou pegando apenas dois momentos históricos distintos, como é o caso da comparação. Então, o comparar, aqui que eu falei para vocês, é eu pegar um momento histórico, outro momento histórico, que é o atual, e comparar só esses dois. Então, eu digo, olha, na época da Segunda Guerra Mundial era assim, hoje é assim. Então, eu estou comparando dois momentos históricos. Mas aqui, observar a mudança é você observar tudo, como isso foi mudando no decorrer do tempo. Então, não é só analisar dois momentos históricos, é você ir observando como aquele problema foi se modificando no decorrer do tempo. Vamos ver aqui o exemplo, para ficar mais claro para vocês. Diz assim, no período da Revolução Industrial, existia pouquíssima preocupação com os resíduos produzidos pelas indústrias. Hoje, percebe-se uma preocupação maior, embora não sejam suficientes para evitar diversos problemas ambientais. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, olha, no decorrer do tempo, isso foi se modificando. Eu não estou comparando dois momentos históricos distintos, eu estou dizendo que isso foi se modificando com relação no decorrer do tempo, tá? E aí, gente? Quando vocês utilizarem esse tipo, né, de introdução, vocês vão sempre se referir a períodos históricos, tá? Contextos históricos. Lembrando que o contexto, o período histórico precisa ter um nome. Tá aqui, ó, período da Revolução Industrial, dou um nome a ele. Se eu for, sei lá, citar o Renascimento, eu vou dar o nome a esse período histórico, né? Então, eu tenho que nomear, eu tenho que dar um nome a esse período. Esses nomes vêm sempre com letra maiúscula, tá? Presta atenção nisso também. Bom, é fácil, é difícil fazer isso, vocês já fazem, não fazem? Sim, fazemos. Acho que sim, né? Vocês fazem, vocês gostam. Vocês adoram utilizar períodos históricos. E eu gosto também de ler. E aí, gente, dúvidas? Tranquilo? Deu para entender? Deu para entender? Vão Sim. conseguir colocar em prática? Espero que sim. Aí já ia outros 500, né? Eu sabia que alguém ia dizer isso. Normalmente eu já uso da citação, que é ou de um livro ou de uma frase. Então Eu gosto bastante. E eu quero que vocês prestem atenção na forma de ligar. Não é só utilizar, que eu sei que a maioria de vocês usa. É na hora de ligar, tem que fazer essa ligação correta, tá? Para o bendito repertório não ficar lá sozinho, triste, né? Desarticulado de tudo. Ele precisa estar bem encaixado na sua discussão, viu? Então, na hora, quando surgir a dúvida,
você vai pensar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer essa ligação aqui, né? Vai lá nos exemplos que eu coloquei na apostila, leia a forma que eu coloquei e tente utilizar. Yasmin diz que sempre usa citação, documentários, filmes. Então, tudo isso se encaixa em alguma daquelas formas que eu apresentei para vocês hoje, né? Documentário, filme, eles vão entrar na questão da intertextualidade, certo? Enfim, qualquer forma de iniciar, que você já tem o hábito de fazer, né? Elas se encaixam em qualquer uma daquelas formas ali. Só prestar atenção direitinho. Bom, dúvidas? Acham que isso vai ajudar vocês na próxima redação? Sim, vai ser melhor. Vai. Vai Tomara, ajudar muito. tomara. Isso. Já estou ansiosa para ver. Quero ver essa evolução aí de vocês. Bom, vamos para o nosso tema de hoje? Será que é um tema Bora. Será? Será aí, não é isso não. Não é isso não. Vou mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui o zoom, viu? Aqui, gente. Desafios do Sistema Único de Saúde. Vamos falar de saúde essa semana. Eu fiquei na dúvida se eu já tinha passado para vocês. Me digam que não, pelo amor de Deus. Passou não, professora. Passou não. Não. Foi Aí agora eu só penso, sabe, no repertório. Fácil demais. Meu Qualquer Deus. repertório da área de saúde. Qualquer repertório que fale de saúde. Então, todo mundo vai colocar a Grey's Anatomy aí, né? Adoidado. Falou de saúde, né? Bom, mas é fácil, gente. Vocês vão ver que depois que a gente for discutir. Deixa eu dizer uma coisa. Na redação de vocês sobre segunda língua, alguns de vocês citaram Anitta, gente. Eu achei o máximo. Sério. Eu achei o máximo, porque se eu fosse fazer essa redação, eu também ia citar a Anitta, gente. Eu gostei, tá? Então, não tem preconceito com isso, não. Se usou da forma correta, tudo bem. Eu citei até Michel Teló. Tá vendo? Então, não tem problema, não, gente. Tem gente que acha, que é um repertório, é a Anitta, né? Mas, gente, tem nada a ver. A Anitta é referência internacional, por que não citar a mulher? Então, Ela também é cultura. Claro que é. Bom, vamos lá. Agora eu vi terça-feira, gente do céu. Eu passei esse mesmo tema para todo mundo, né? Aí, no simulado de terça, teve uma aluna que começou a redação citando aquela música Amor, I Love You. Minha gente, me deu uma crise de riso na hora. Não por causa da escolha dela, sabe? É que ela queria encaixar de qualquer forma esse Amor, I Love You no texto. E ela lia para mim, né? Eu não estava ajudando, não. Ela só estava me mostrando o que fez, né? E ela lia para mim, minha gente, me deu uma crise de riso. Eu achei engraçado. Meu Deus, que criatividade a pessoa pensar na música Amor, I Love You e tentar encaixar nesse tema. Não Será que eu conheço essa pessoa? conhece. Imaginei. Eu dei uma crise de riso na aula com todo mundo. E assim, eu dei a crise de riso e todo mundo sem entender nada. Só olhando assim, professora endoidou? Tá louca essa mulher? Porque eu comecei a rir assim, do nada. Porque eu olhei para ela aqui, eu estava falando, né, com você, como eu falo com vocês aqui, isso já no final, né? Já estava finalizando, né? E aí, quando eu olhei para ela, que eu pensei, essa criatura usou a Amor, I Love You, me deu uma crise de riso, minha gente. E aí, todo mundo olhando para mim, sem entender nada, todo mundo assim.
professora endoidou, tá louca? Minha gente, foi engraçado, foi babado. Mas é que eu nunca imaginei que alguém ia ter essa criatividade de usar Amor, I love you. Nenhum de vocês usou, né? Vocês usaram coisas criativas, que eu vi. Mas ninguém usou essa, Essa genialidade eu não tive, não, não, né? infelizmente. Mas de Anitta eu gostei. Bom, vamos lá. Desafios do Sistema Único de Saúde, SUS. Eu não coloquei no Brasil, porque SUS é no Brasil. Não existe SUS em outro lugar, não, tá? Só no Brasil existe SUS. Em outros países, alguns países têm um sistema único, tá? Tem um sistema público de saúde, mas eles, lógico que não chamam dessa forma, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema público de saúde, né? Estados Unidos, por exemplo, não tem sistema público de saúde, lá é tudo particular. Então, assim, por isso que eu nem coloquei no Brasil, porque está nítido que é no Brasil, né? Se é SUS, é no Brasil. Quais são as palavras-chave, por favor? Desafio Sistema Único E de Saúde. Sistema Único de Saúde. e SUS, né? Uma coisa só, viu? É a mesma coisa. Se for um, já está citando o outro, viu? Mas é importante que no texto, a primeira vez que vocês forem citar, vocês coloquem assim, os dois, tá? Então, por exemplo, na introdução, vocês vão colocar Sistema Único de Saúde, entre parênteses, SUS. No decorrer do texto, quando vocês forem retomar, aí não precisa colocar tudo mais, basta citar SUS. Deu para entender? Sim. Sim. Outra coisa, é tudo junto, viu? Sistema Único de Saúde. Cuidado para não colocar saúde de um lado, sistema de um lado, não. É tudo juntinho. E a palavra desafios, né? Quando tem a palavra desafios, a gente já sabe que nós vamos pensar em problemas, não é isso? Então, vamos buscar os problemas relacionados ao SUS. Quais são os problemas que a gente tem no SUS? Muitos, né? Vamos buscar aí alguns. E vamos Vai faltar pensar. papel, professora. É verdade, tem coisa para dizer nessa redação, viu? Vou buscar os problemas todos. Então, a gente, quando for escolher os argumentos, os dois argumentos, a gente vai ter que pensar em dois problemas, né? São inúmeros, mas a gente vai ter que falar apenas sobre dois, até porque a gente só tem 2 parágrafos da argumentação, né? Então, é isso. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pode fazer um especial com 50 linhas para fazer tudo certinho. Para colocar tudo, tinha que ser um TCC, uma tese, uma dissertação. Eu acho que um texto dissertativo argumentativo de Enem não dá conta, não, né, de tanto problema. Isso aí é mais para uma tese, né, de doutorado. Vamos lá. O texto 1, deixa eu lembrar, viu, o que é? Tem muito tempo que eu não vejo esse texto. Ele traz o conceito de saúde pública. Eu vou ler essa parte aqui, acho importante. Ele diz o seguinte: o conceito clássico de saúde pública define o termo como a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade. Quando ele fala esforço organizado da comunidade, gente, ele está falando de todas as esferas da sociedade, né? Quando ele diz comunidade, não é só população. A gente também tem que fazer o possível para que a saúde pública dê certo, mas isso não é um papel só nosso, né? Da população, dos órgãos públicos, de todas as esferas da sociedade, tá? E uma coisa importante é o seguinte: ele diz assim: a arte e a ciência de prevenir doenças. Então, o SUS, ele não deve ter como prioridade tratamento de doenças. Ele deve ter como prioridade a prevenção, tá?
Então, um sistema público de saúde eficaz não é aquele que tem inúmeras UTIs, que tem inúmeros leitos de hospital para internação, que tem inúmeras medicações. Isso não significa que ele é eficaz. Pelo contrário, significa que ele não teve um trabalho de prevenção. Então, se não tem um trabalho de prevenção, a sociedade, as pessoas vão adoecer mais e vão precisar mais do sistema público de saúde, né? Então, para ele ser eficiente, ele tem que focar na prevenção. Então, ele tem que pensar, olha, nós temos que adotar medidas que evitem que as pessoas adoeçam. Precisamos prevenir, né? E aí, claro, que não dá para prevenir 100%. Então, quem vai precisar de um tratamento de saúde tem que ser uma minoria, tem que ser aqueles que não conseguiram prevenir de jeito nenhum. Deu para entender, gente? Deu. O exemplo disso é o Covid, né? Deu. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, agora a gente vê as autoridades se promovendo, porque abriu não sei quantos leitos de UTI, né? Porque distribuiu não sei quantos kits, os kits de prevenção da Covid, que não previne nada, né? Porque, sei lá, porque está investindo em tantos profissionais para atuar na linha de frente. Isso é o básico, depois que a coisa já está difícil, né? Depois que a tragédia já está feita. O que tem que fazer é isso mesmo, deixou a tragédia acontecer, né? Então, o foco, nesse caso, deveria ser na prevenção. Vamos prevenir que as pessoas adoeçam. Vamos investir na vacina, vamos vacinar a nossa população para prevenir, né? Mas, infelizmente, o que está sendo feito não é um trabalho de prevenção, é um trabalho de tratamento, né? Vamos deixar a tragédia acontecer e, quando acontecer, a gente vai tratar, né? Nem isso a gente está tendo, né? Bom, ele coloca assim, aqui, isto envolve uma série de medidas adequadas para o desenvolvimento de uma estrutura social capaz de proporcionar a todos os indivíduos na sociedade a condição de saúde necessária. Então, para prevenir, ele precisa adotar, o sistema, né, de saúde precisa adotar diversas medidas, né? Não é uma nem duas. Isso é o que tem de importante aqui nesse texto, além do que eu falei. Isso aqui. Eu vou ler esse parágrafo inteiro. Ele diz o seguinte: a ação do Estado é central na promoção da saúde pública. Então, quem é mais importante, né, para que a saúde pública seja eficaz é o Estado. Quando eu falo Estado, gente, o governo, de forma geral, tá? O sistema regulador do nosso país. É ele que a organiza de acordo com suas questões sociais e políticas, fazendo aplicar os serviços médicos na organização do sistema de saúde. A saúde pública visa combater os fatores condicionantes da propagação de doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências nas populações, por meio de ações de vigilância e de investigações governamentais. Então, o que é que tem que acontecer? Ações que evitem a propagação de doenças, tá? É isso. Para o sistema de saúde ser eficaz, precisa acontecer isso. Evitar essa propagação de doenças. Lembrem sempre, é a prevenção. O texto 2, ele fala sobre alguns desafios. Ele coloca: a melhoria da saúde pública é um desses grandes desafios que o Brasil precisa vencer, principalmente quando avaliamos o SUS. Além disso, não podemos negar que a recente polêmica em torno da vinda de médicos estrangeiros para o país reacendeu a discussão. Historicamente, a Constituição de 88 instituiu o SUS, que tem origem no movimento conhecido como Revolução Sanitária. Aí ele vai fazendo um contexto histórico, né, do SUS.
A implantação do sistema foi de grande valia no setor da saúde do brasileiro, porém, hoje, sabe-se que esse sistema não funciona, ó, essencialmente conforme seus princípios. Os princípios são os princípios do SUS, tá? Aqui. Saúde como direito de todos. Então, né, no SUS, a saúde deve ser direito de todos. Pregando pela universalidade, são os 3 princípios. Universalidade, equidade e integralidade. O que isso significa, né? Esses são os princípios do SUS. Universalidade significa que ele precisa estar ao alcance de todo o território nacional. Equidade, ele está relacionado à igualdade de direitos. Então, por exemplo, não é eu colocar a mesma quantidade de médicos em todas as regiões. Eu colocar, por exemplo, uma quantidade maior de médicos numa comunidade que necessita mais. Eu não posso dar a mesma oportunidade ao acesso à saúde a um rico e um pobre. Isso não é equidade, né? Então, eu tenho que dar mais oportunidades aos menos favorecidos. Deu para entender, gente? Então, a equidade, ela está relacionada à igualdade de direitos. Mas essa igualdade tem que olhar, não é dar as mesmas oportunidades a todo mundo, tá? Eu, por exemplo, eu tenho que dar mais oportunidade a quem tem menos condições. Entenderam? Então, se o Sistema Único de Saúde dá a mesma oportunidade de acesso à saúde a um rico e a um pobre, não tem equidade, não tem igualdade aí, porque o rico pode ir para o particular, o pobre não pode. Então, eu tenho que dar mais oportunidades àqueles que são menos favorecidos. Deu para entender aí a ideia de equidade? Deu. Sim. E a integralidade significa que o serviço ele não pode ser feito pela metade. Tem que ser um serviço de prevenção, de tratamento, ou seja, tem que ser um serviço completo. Por exemplo, eu não posso focar dentro de uma comunidade só no tratamento de doenças. Eu tenho que focar na prevenção, no tratamento, em todo o processo. Tá? Então, fornecer a saúde, o serviço de saúde, de forma completa. Deixa eu ver o que tem mais. Isso aqui, gente, pode ser desafio. Essa questão da universalidade, porque, por exemplo, será que o SUS está realmente presente em todos os lugares? Será que as comunidades indígenas estão conseguindo usufruir do SUS? Será? Será que aquele povo ribeirinho lá da Amazônia está conseguindo realmente ter acesso a serviços do SUS? Então, se não está obedecendo esse princípio da universalidade, isso é um desafio, né? A questão da equidade, né? Será que os direitos estão sendo colocados com igualdade mesmo, né? Será que o rico não está se beneficiando mais do SUS do que o pobre? Ninguém nunca parou para pensar nisso. Né? Porque na nossa cabeça o rico nem usa o SUS, e usa. E a gente nem sabe. A gente nem sabe. Eu vou dar um exemplo prático. Quando uma pessoa está precisando de uma cirurgia para ser feita pelo SUS, eu tenho ali um pobre da periferia e eu tenho um parente do secretário de saúde. Ambos estão na fila. Ambos estão na fila para fazer a cirurgia pelo SUS. Quem vai conseguir primeiro? Secretário, parente. É o parente. É mais influente, né? É aí que está, ó, o princípio da equidade não está sendo respeitado. Por quê? Porque talvez aquela pessoa, aquele parente do secretário de saúde, poderia até pagar a cirurgia particular e dar vaga para o pobrezinho lá que não tem. Estão entendendo?
Então, pode ser também um desafio. E a integralidade também, né? Por exemplo, aqui no nosso município, por muito tempo, muitos anos, a gente só tinha serviço de prevenção. Que era, por exemplo, a gente tinha acesso, porque o médico da família ia para as unidades de saúde semanalmente, atender a população, né? Isso eu estou falando de SUS, viu? Mas se a gente adoecesse, tivesse uma emergência, ou seja, precisasse de um tratamento, a gente não tinha. A gente tinha que ir para onde? Para outra cidade. Eu estou citando aqui o nosso município, gente, mas ocorre em diversas cidades, principalmente cidades do interior tem muito isso, né? Você precisar de um serviço de urgência, ali você não ter, você precisar ir para uma cidade vizinha, para um hospital de uma cidade vizinha, porque na sua cidade não tem hospital. Na sua cidade só tem uma unidade básica de saúde que não atende emergência, né? Por quê? Porque o serviço dessas unidades, ele deve ser de prevenção. Olha, bora atender o povo, agendar consultas, para que essas pessoas não adoeçam. O objetivo da saúde da família, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, saúde da família é isso, é um serviço para prevenir que as famílias adoeçam. Então, em muitos municípios do país, só tem ali um serviço de prevenção, não tem um serviço de tratamento. Então, não é integral. Então, não está oferecendo todo o serviço que a população precisa. Deu para entender, gente? Deu. Então, assim, esses problemas que eu apontei, eles podem ser utilizados como desafios também, como argumentos, tá? Texto 3. Isso é muito bom. Ele está falando da gestão e financiamento do SUS. Será que o SUS está sendo gerido? Será que ele está sendo comandado da forma correta? Será que quem está lá acima, na gestão do SUS, está sabendo fazer a coisa correta para ele ter uma qualidade, né? E ele fala também do financiamento. Será que o dinheiro que está sendo mandado para os órgãos, para poder financiar os serviços do SUS, será que isso é suficiente? Né? Será que o dinheiro que está sendo investido no SUS é suficiente? Então, assim, ele coloca aqui, ó, gestão e financiamento são alguns dos principais problemas do SUS. A gente sabe que o SUS, ele não é bem comandado, ele não é bem organizado, né? Então, isso é um problema grave. Ele fala aqui do financiamento, né? A gente sabe também que o recurso que é destinado para o SUS, ele não é suficiente. Não é suficiente para poder dar um serviço de qualidade para a população. Aqui ele explica como, tá? Mas, assim, resumindo, nesse texto 3, ele fala do problema de gestão e também do financiamento. Tem algo que eu não lembro se ele cita aqui no texto 3, que é a questão do desvio de verbas. Quanto de dinheiro não é desviado, gente, até chegar nos municípios, né? Muito dinheiro é desviado no meio do caminho. Não chega nos cofres públicos, fica no bolso de gestores. A gente sabe que isso acontece muito. Então, isso pode ser também um desafio, um argumento. Tá? Gente, faltam 7 minutos. A gente ainda vai discutir os repertórios, tá? Vou finalizar e a gente retorna para a última parte da aula, viu?